Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Está no dicionário. Comunicar é transmitir uma informação, dar conhecimento sobre algo, fazer saber. É por meio da comunicação que partilhamos notícias e provamos que o diálogo mútuo é essencial para a vida em sociedade. Nós, comunicadores, temos papel importante diante do público. Somos formadores de opinião numa missão incansável de mostrar com credibilidade os fatos. Extra, extra! As principais notícias do dia estão estampadas nos jornais impressos. Para muitos leitores, esse é de longe o melhor jeito de se manter atualizado. E o que falar do rádio? Tem ouvinte aficionado no noticiário conversado e que não troca o aparelho por nenhum outro. Mas a televisão, essa tem o poder de fascinar o telespectador. A setentona continua aí, firme e forte, com uma vasta programação. Isso sem contar com a internet, cada vez mais presente nos lares brasileiros. 4 meios de comunicação, 4 jeitos de informar. E se engana quem pensa que o trabalho da imprensa é relativamente recente. Nada disso. No mundo, esse trabalho começou mesmo bem lá atrás, quando as primeiras metrópoles estavam em formação. A imprensa fazia mediação entre o real e o cotidiano. Era importante para a definição de questões políticas e sociais. Aqui no Brasil, ela chegou com a vinda da família real e veio para ficar. Até hoje, a Adriana imprensa Santiago, ela tem sido Comunicação incorporada, né, no cotidiano. Tanto a imprensa se muda pela sociedade, como a sociedade também muda o jeito da imprensa ser. Então, nós somos um simbiótico, né? Então, sempre vai ter esse processo de troca. A palavra imprensa está diretamente ligada à liberdade de expressão, um direito básico previsto na Constituição Federal. Essa ideia da liberdade de Simone pensar, Henrique, advogada. liberdade de expressar ideias, liberdade de receber informações e de ser informado é substrato para a democracia. Quanto mais liberdade de expressão e de informação, e logo de imprensa nós temos, mais fortalecida é a nossa escolha democrática. Uma liberdade fundamental para quem cuida da notícia. O jornalista hoje, quando ele age, né, como o jornalismo ele vai agir, ele sempre tem que agir numa lógica de defesa da sociedade, né? Então, assim, como o médico precisa salvar vidas, nós precisamos atender ao interesse público. Mais do que um exercício profissional, ser jornalista é um dever. As pessoas decidem tratar informação, investigar fatos e disseminar esses dados, essas informações, porque querem que a sociedade seja cada vez mais informada. E por que a sociedade precisa ser cada vez mais informada? Para que ela seja cada vez mais livre para tirar suas próprias conclusões. E quando pensamos na sociedade, que é regulada por um Estado, a imprensa tem um papel muito importante. Papel que ganhou ainda mais força com a pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, ouvintes. A partir de agora, você acompanha comigo as informações do Distrito Federal, sempre nos intervalos da programação nacional. A Natália transformou um dos cômodos do apartamento novo em estúdio. Desde o dia 20 de março, é assim que a apresentadora de Brasília trabalha. Aqui a gente se mudou no meio da pandemia, então eu tenho que conviver com barulho de cigarra, barulho às vezes de criança brincando lá fora. Preciso trabalhar com a janela fechada o tempo todo. Quem me ouve na rádio durante esse período de pandemia deve perceber que a voz sai com um pouco de eco, justamente porque a gente fica sem móveis por aqui. Só que nem todo profissional da imprensa pôde trabalhar em regime de home office. A Alice, jornalista em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, está diariamente nas ruas, na linha de frente da informação. A gente, infelizmente, inevitavelmente, a todo tempo estava colocando a saúde em jogo, né, por estar ainda na rua, mesmo cumprindo com todas as medidas de higienização, distanciamento, uso de máscaras, mas automaticamente por estar na rua a gente já estava mais exposto, né? E foi desafiador
por conta da questão de ter que reformular a maneira que a gente fazia, né, as reportagens, as entrevistas, o famoso povo fala, né, que é ir nos centros de aglomerações para perguntar para a população, para as pessoas que estão passando ali sobre determinado tema, foram suspensos. A gente buscava sempre marcar os entrevistados e também indagá-los sobre se eles tiveram contato com alguém que teve Covid, se eles estavam com algum tipo de sintoma, para a gente poder tentar evitar aí, né, se contaminar. Não é à toa que o trabalho da imprensa foi considerado serviço essencial neste decreto. Nele foram incluídos a radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais e as revistas. Fazia tempo, inclusive, que eu não via na imprensa brasileira um compromisso tão grande com o interesse público, a ponto de se criar um consórcio do jornalismo, né, no Brasil, para a gente ter números mais claros sobre o Covid-19. Sem a imprensa disseminando informação, como saber dos cuidados do isolamento social, do uso correto do álcool gel, do uso das máscaras? E mais, a imprensa, além de exercer o seu trabalho, a sua missão, o seu dever, tem um outro papel muito relevante. Pelos órgãos de imprensa, a cidadã, o cidadão são educados informalmente. Só para se ter uma ideia, o brasileiro que sempre gostou de TV passou a ficar ainda mais vidrado na telinha. Ano passado, enquanto no mundo o consumo da programação televisiva ficava em torno de 2 horas e 55 minutos, no país chegava a 6 horas e 17 minutos. Com a pandemia do novo coronavírus, que impôs regras de isolamento físico, o tempo de audiência por aqui cresceu cerca de 1h30 ao dia. Porque as pessoas estavam em casa, estavam sem conviver com outras pessoas, principalmente no começo, quando tiveram os lockdown, né? As pessoas estavam em casa sem ter informação do mundo lá fora, né? Então, acho que o nosso papel se tornou ainda mais importante durante a pandemia, porque era por meio da gente que as pessoas sabiam, se atualizavam dos decretos municipais, estaduais, federais. O Ebert é um desses telespectadores assíduos. Não perde um noticiário. Toda vez que eu assisto televisão, Ebert Moura, policial militar. Que eu estou mais informado e de que eu estou ciente do que acontece pelo mundo. Um trabalho importante, mas que nos coloca constantemente em perigo. Nós temos que se preocupar também com os profissionais. O cara está na rua, o jornalista, fazendo a matéria, ele está se arriscando. Ele é um ser humano, ele tem família. Então ele está saindo das suas casas para ir para os estúdios, pensando que ele simplesmente ele está indo como, vamos dizer, batalhando, porque ele sabe que se não for ele dando aquela notícia, quem é que vai dar? Então é um risco, eu falo, é como se a gente estivesse numa guerra e vários combatentes são os nossos profissionais de imprensa, porque eles estão indo para a rua se arriscando. Um risco iminente, uma pandemia incerta, mas que já fez inúmeras vítimas. Em Parintins, no Amazonas, Márcio perdeu um tio e um colega de trabalho. Altair de la Costa e Aderaldo Reis foram 2 entre tantos profissionais da imprensa que não conseguiram vencer a luta contra a Covid-19. O Altair é uma pessoa muito alegre, era um cara Márcio muito Costa, jornalista. Tido como referência aqui na questão das imagens, era um cara muito antenado, era muito bem-humorado, uma pessoa muito próxima, muito amiga, muito querida dos colegas de trabalho. Ele faleceu de Covid-19, ninguém sabe onde ele contraiu esse vírus, qual foi a consequência, mas o certo é que ele lamentavelmente perdeu a batalha contra a doença. É um profissional de imprensa a menos, atuando de maneira bastante responsável em Parintins. Aderaldo Reis tinha 63 anos de idade, era uma pessoa muito ativa, um cara que tinha um estilo muito próprio, bem-humorado de fazer reportagem, era um repórter policial, era um ícone da região aqui. Para homenagear os profissionais que morreram vítimas da doença, o Instituto Distintas Latitudes lançou o projeto Adiós em Cobertura, ou Adeus em Cobertura em português.
No site, histórias de jornalistas da América Latina e um jeito de guardá-los na memória pelo trabalho desempenhado. Mas além do tributo aos homens e mulheres da imprensa, a iniciativa escancarou um problema existente na profissão: as faltas de estrutura e de condições para desenvolvimento do trabalho. Muitas vezes a gente, enquanto jornalista, se predispõe a contar muitas histórias e não tem nossas próprias histórias contadas, mesmo dentro de um contexto de pandemia, no qual, obviamente, como parte da sociedade, somos bastante atingidos. E são jornalistas que trabalham em situação e uma condição bem adversa. Então, a ideia de A2 em Cobertura é que a gente possa também atuar para qualificar o nosso trabalho. O Repórter Justiça vai agora para um rápido intervalo. Na volta, o repórter Leonardo Ferreira fala sobre os desafios da imprensa com a disseminação de notícias pela internet. Também vamos mostrar como as fake news podem ser prejudiciais para o bom jornalismo. Não saia daí. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. 68 anos bem vividos. Paulo Marcum já foi repórter, editor, comentarista, chefe de reportagem e diretor de redação em emissoras de TV, revistas e jornais. Cobriu acontecimentos marcantes, foi censurado no regime militar e, para contar histórias, enfrentou o silêncio exigido na época. Início dos anos 70. A primeira viagem dele como correspondente foi para Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Lá, o jornalista se deparou com um caso emblemático de contaminação por algas, que deixou o mar vermelho. No fim do dia, depois de ouvir os pescadores, moradores, alguns especialistas, nós fomos para o hotel. O fotógrafo montou uma traquitana lá no banheiro, que demorava mais ou menos 1 hora para enviar uma única foto, pequenininha e de baixa qualidade, por telefone. Era a mais avançada da tecnologia da época, e eu escrevi a minha matéria numa máquina de escrever portátil, né, uma folha de papel, e telefonei para o jornal, pedi para passar para a Rádio Escuta, e aí disse, olha, para a moça que atendeu, aqui quem está falando é o Paulo Marcum, de Tramandaí. E a moça disse assim, como? Eu falei, Tramandaí, T de tesoura, R de rato, A de água, M de Maria e por aí vai. Sem celular e internet, passar uma notícia era muito diferente. Experiências que o Giovanni não teve. Para ele é até difícil imaginar o exercício da profissão com tão pouco recurso. As novas tecnologias são fundamentais no meu trabalho e sim, são essenciais para eu produzir o tipo de jornalismo que eu produzo. Vídeo não é uma tecnologia nova, mas as aplicações que ela vem ganhando, principalmente nos últimos anos, né, com a internet atingindo a maioria das pessoas no Brasil, com as redes sociais ganhando o poder que elas têm hoje em dia, né? Essas novas tecnologias, saber como usar o vídeo dentro dessas novas tecnologias tem sido uma questão principal assim no nosso trabalho. Aos 27 anos, Giovanni coordena a produção de vídeos de um dos maiores jornais do país. É a prova de que o profissional de hoje não se parece nada com o de antigamente. É que o mercado dita as regras e dá preferência ao trabalhador multitarefa. Eu não só lido com a edição dos vídeos, né, na pós-produção, mas eu também sou capaz de participar das outras etapas da produção audiovisual. Elaborar uma pauta, né, ou um roteiro mais especificamente, planejar como vai ser essa gravação, participar da gravação, ali com a mão na massa mesmo, operando a câmera, ou ajustando iluminação, captando o áudio, por exemplo. A chegada da internet foi um marco, trouxe agilidade, permitiu informação em tempo real. Mas, recentemente, o mundo passou a conviver com um problema sério: as fake news. Esse termo aí é um termo novo para uma coisa que sempre existiu, né? A mentira, o engano, o boato, a desinformação sempre existiu. O que aumentou foi a escala disso, de um lado. Fake news importa muito para a nossa democracia. A gente tem muita fake news no cotidiano, quando a gente fala da esfera criminal, mas também na esfera eleitoral, porque são os dois momentos da vida dos cidadãos que a gente tem, que a fake news passa a ser bastante relevante, quando ofende a honra e quando manipula a opinião pública. Muitas vezes, as notícias falsas despertam mais curiosidade do que as verdadeiras. Elas atraem o público e têm grande chance de conquistar um clique. Se eu boto uma notícia, Frankfort, pesquisador principalmente se for uma notícia, uma tragédia,
da época da H1N1 para os dias atuais, a pessoa pode se confundir e ficar às vezes até mais nervosa do que já está, por conta do Covid-19. Então, você desloca do tempo e você transforma verdades que um dia foi verdade em mentiras. Então a fake news nem sempre são mentiras, mas ela se transforma em mentira, uma base verdadeira, por conta de um deslocamento de tempo. Você dá uma outra conotação, uma outra versão para algo original. Desinformação é desserviço. Só serve para causar pânico, desestabilizar governos, constranger pessoas e destruir reputações. A disseminação de notícias falsas precisa ser discutida e cada um pode fazer a sua parte. Por exemplo, antes de compartilhar uma informação, apure. Só envie a outras pessoas ou publique nas redes sociais se tiver certeza de que ela é mesmo verdadeira. É muito preocupante isso, essa desinformação. A desinformação e também a informação errada, que é pior do que a própria desinformação. É um tipo de desinformação, sim, porque você não foi atrás de outras fontes para entender o que era verdade e o que não era. Não ter uma lei que trate diretamente do assunto não significa dizer que a pessoa não pode responder pela disseminação de fake news. A gente precisa pedir para que a justiça faça os mecanismos de prova para se identificar esse usuário, e aí, a partir da identificação concreta do usuário, a gente pode demandar uma ação contra ele. Seja uma queixa-crime, se for um crime, uma ação penal privada, né? Uma injúria, uma calúnia, uma difamação, ou até mesmo uma ação indenizatória. Mas aí a gente precisa ter a certeza de quem identificar aquele usuário para demandar ação. Se por um lado há quem crie e espalhe notícias falsas, por outro tem quem haja para desmenti-las. Trabalhando esses dois componentes, educação e colaboração, é que surge o projeto Caiu na Rede. É fake? Um projeto em parceria com coletivos de favelas do Rio de Janeiro, o Voz das Comunidades, o Favela em Pauta e o Maré de Notícias. O objetivo desse projeto é dar voz a esses profissionais e trazê-los para dentro das redes sociais da Lupa para que eles sejam protagonistas e porta-vozes no trabalho de combate a desinformações que circulam nessas áreas periféricas, mas que interferem não só, nessas áreas, mas também são informações que impactam a sociedade brasileira como um todo. Os temas são relevantes, abordam política, economia, saúde, meio ambiente e cultura. Toda semana tem conteúdo novo. Em meio à pandemia de Covid-19, a Fiocruz teria gastado R$700 mil em material para festividades. Print da notícia espalhada nas redes sociais. A informação é falsa. A organização informou que o edital existiu, mas se refere às atividades de 2019. São notícias que circularam em aplicativos de troca de mensagem e nas redes sociais. Nesse cenário em que a gente vive hoje, com tantas guerras de narrativas, com pessoas acreditando em informações completamente esdrúxulas, e que durante a pandemia, o que a gente chamou e tem chamado de infodemia, contribuiu cada vez mais e tem contribuído para a crise na saúde mundial, nada mais importante do que os trabalhos dos profissionais da comunicação devidamente formados e empenhados em combater a desinformação durante esse processo. Desde o começo da pandemia não faltaram notícias falsas sobre a transmissão do vírus, tratamento da doença e cura. A disseminação de notícias falsas que ensinam Cláudia Gagliardi, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz. Recomendam o uso de medicações sem comprovação de eficácia científica, aumentam o risco da saúde da população. Cláudia desenvolveu um aplicativo que permite a participação de toda a sociedade na denúncia de conteúdos impróprios e falsos que circulam por aí. O aplicativo Eu Fiscalizo tem por objetivo fomentar a adesão de relacionamento, colaboração e participação ativa da sociedade e que utilizem a ferramenta como local de manifestações, intercâmbios de informações e debate que atendam às suas necessidades e direitos. No próximo bloco você vai conhecer as mídias independentes. O Repórter Justiça vai mostrar pessoas que contam histórias com uma outra visão de mundo. Voltamos já.
Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. A informação é instantânea. Na mesma hora, a gente consegue descobrir o que acontece em qualquer parte do planeta. Esse é o reflexo do mundo contemporâneo, movido pela tecnologia e por um estilo de vida acelerado. Nesses tempos modernos, é cada vez mais comum encontrarmos o profissional independente, aquele que enxerga e revela os fatos com uma abordagem diferente das grandes mídias. Há 5 anos, 4 jovens comunicadores da Universidade Estadual Paulista criaram uma agência especializada em temas que envolvem o racismo. O Alma Preta não tem uma relação de fidelidade com as grandes corporações do Brasil. O Alma Preta não é dependente disso. E mesmo que a gente de alguma maneira tenha algum outro trabalho de publicidade, o Alma Preta tem uma liberdade para que inclusive falar não para isso. Muito diferente da mídia, imprensa corporativa que a gente tem no Brasil, que está extremamente com seus interesses extremamente atrelados aos interesses do grande capital. Para fazer um jornalismo independente, é preciso que haja colaboradores, leitores e principalmente quem financia o projeto. O Alma Preta produz reportagens, colunas, análises e outros conteúdos que alcançam os anseios da comunidade afro-brasileira. E a gente faz a nossa matéria apurando os fatos, ouvindo os diferentes lados dessa reportagem, desse fato, mesmo quando a gente discorda editorialmente desse outro grupo, mas a gente faz um jornalismo de qualidade, fazemos o jornalismo. E eu acho que isso é importante, fazer um jornalismo posicionado, um jornalismo que preza pela mudança social e por uma sociedade mais justa e mais igual para todo mundo. Por muito tempo, Felipe foi repórter e enviado especial de uma das maiores emissoras de TV. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o jornalista do Rio Grande do Sul teve que se reinventar. Ele e 2 colegas criaram um canal no YouTube, com um viés diferente. A ideia do canal era fazer algo que a gente não vê nos veículos de comunicação em geral, fazer algumas entrevistas mostrando o lado inverso do entrevistado, ou seja, a gente chama que é o lado inverso da entrevista, é o lado B, diríamos assim, porque em geral os grandes veículos eles abordam os temas bem específicos voltados do trabalho, de determinada pessoa. E a nossa ideia é entrevistar pessoas que a gente gosta de alguma maneira, que tem um vínculo com os assuntos que a gente gosta e mostrando alguns bastidores que em geral a mídia, ela daqui a pouco até mesmo por questão de tempo não consegue abordar. As entrevistas são uma conversa bem informal, como se eles estivessem tomando um café na rua. A diferença é que por causa da crise sanitária, tudo é feito à distância e de máscara, como aconteceu nesse bate-papo com o músico e escritor Ney Lisboa. Para quem tanto tempo esteve acostumado a palco, a tocar em Teatro São Pedro lotado, em vários pontos de Porto Alegre, hoje tendo que ficar mais em casa, e eu vi que você começou a fazer lives também para atender o público que gosta do seu trabalho, Estamos todos, nesse retiro voluntário aqui, na quarentena, para o mal e para o bem, às vezes, há momentos em que até a gente se alegra de ter um espaço criativo maior, um tempo para botar aquela prateleira que não tinha antes e tal. As gravações são em um bar de Porto Alegre. Cada edição dura entre 30 e 50 minutos. Tempo suficiente para falar de arte e cultura e dar espaço a artistas não tão conhecidos. A gente tem percebido que o público ele é bem específico, assim. Geralmente são pessoas que gostam de arte, pessoas que gostam de cultura, pessoas que gostam de literatura, pessoas que gostam de filosofia. Então a gente criou o canal mais ou menos tendo uma ideia que seria esse público. E realmente depois das primeiras entrevistas a gente pôde perceber, que é um público bem específico. No mundo virtual, onde existe uma disputa por seguidores e curtidas, 500 inscritos pode parecer pouco, mas são 500 pessoas que acompanham de perto a página. E olha a resposta do Felipe quando perguntamos como está sendo a experiência de fazer parte de um jornalismo independente. A gente pode entrevistar quem a gente bem quiser, a gente não tem nenhuma restrição. Se a gente quiser fazer brincadeiras, a gente faz. Se a gente quiser fazer um programa sério, a gente faz. E eu tive experiência, por exemplo, de muitas vezes em veículos de comunicação determinadas coisas eu não poderia fazer porque era uma política da empresa ou porque existia um guia específico. E a gente não tem um guia de ética, diríamos assim. A gente faz
o que a gente acha que deve fazer com total independência, tanto que a gente não vive disso, né? O Contracapa ele é um canal onde a gente faz um jornalismo que a gente sempre acreditou e sempre gostou. As agências de comunicação independentes são livres para conduzir entrevistas. Não precisam se basear em questões econômicas e políticas que estão por trás da notícia e de que o telespectador muitas vezes não tem conhecimento. Os sites independentes, assim como rádios, TVs comunitárias, eles são de grande importância por conta do ângulo que eles abordam. Claro que você tem que checar quais fontes antes de acreditar num site desses. E saber, por exemplo, quem está à frente, se tem um jornalista por trás desse site, dessa TV, dessa rádio, o que está sendo abordado. Olhando clinicamente também isso do ponto de vista de um espectador mesmo, se tem fake news ou não. Então, são várias questões que mostram a importância, sim, de todo esse tipo de jornalismo. O jornalismo independente representa um povo que luta por um mundo menos desigual. Nesse contexto, os jornalistas comunitários vêm ganhando cada vez mais espaço. São profissionais que dão voz a pessoas pouco notadas pela grande mídia. Eles mostram a rotina das comunidades e contam histórias curiosas da vida real, marcadas por surpresas e superação. A visão comunitária, ela é diferente de outras. Por quê? É uma visão de dentro. Então é a visão da sua região, da sua comunidade, do seu gueto, da sua cultura ali, né? Da sua turma, do seu povo. Então, você tem muitos exemplos de favelas que possuem rádios comunitárias e TVs comunitárias e que entendem o que é viver numa favela, o que uma pessoa que vive numa região de elite não vai ter, ou até uma região central que tem todo tipo de pessoas. Isso não mostra assim, que a visão vai ser diferente e a abordagem também vai ser diferente. Você vai conhecer agora um projeto em São Paulo que tem nome bem sugestivo: Asmina, uma revista independente e feminista que respeita e valoriza as mulheres. A gente tem total independência editorial e de atuação para cobrir temas que são tabus ou que não são de interesse, muitas vezes de interesse nem da grande mídia e nem da política. Então a gente cobre assuntos como, por exemplo, direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, e também conseguimos cobrir, monitorar como que o Congresso de fato está atuando com relação a assuntos de direitos das mulheres, que nem sempre vai ter, enfim, financiamento, interesse da grande mídia, mas a gente, por sermos uma mídia independente, conseguimos monitorar esses assuntos muito de perto. O Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Já segue nosso canal no YouTube? Acesse TV Justiça Oficial. Se quiser entrar em contato com a gente, o e-mail é reporterjustiça@stf.jus.br. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá! Grande dos finais. Produção Marcela Luiza. Reportagem Fernando Laerte e Leonardo Pereira. Edição de texto Fernando Laerte. Cabelo de viagem Eliane Neres. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Jefferson Martins e Luiz Guilherme. Assistência técnica Cléber Leite e Paulo Bassi. Edição de voz produção Diego Galerotti. Videografismo Lucas Matias. Audiodescrição visual. Roteiro Caína Leão. Narração Vinícius Souza. Jogo de programação Razoase. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção Programas Flávio Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2020.